Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nós estamos aí finalizando a série de devocionais das 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Chegamos neste vídeo à igreja de Laodiceia, a última carta, a última igreja, a 7ª carta. Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 14 ao verso de número 22. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Tomaras que fosse frio ou quente. Porque assim és morno e não és frio e nem quente, e vomitar-te-ei da minha boca. E como diz: Sou rico e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueçais, e vestes brancas para que te vistais, e não apareça a vergonha da tua nudez. E unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus. Aleluia. Laodiceia, ela é a última carta. Glória a Deus, aleluia. A última carta que nós vamos aprender da palavra do Senhor. Vamos extrair lições espirituais sobre a igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma igreja morna, autossuficiente, indiferente e soberba. Daí está o fato de Jesus denunciar a sua mornidão e a indiferença espiritual. As repreensões fortes que Jesus dirige aos crentes da igreja de Laodiceia podem parecer muito severas, porém, a soberba extrema e a arrogância daqueles crentes provocaram uma indignação tal em Jesus que ele ameaçou vomitá-los da sua boca. Quais são os sintomas espirituais da igreja de Laodiceia? Quando Jesus menciona ela como morna, morna, a estado de mornidão, é quase quente, quase frio. Portanto, não é nenhuma coisa nem outra. Apocalipse 3, verso 15, verso de número 16. Perto de Laodiceia, Laodiceia hoje fica na região da Turquia. Aleluia, na região antiga da Frígida e da Lídia. Hoje é a atual Latáquia, na Turquia, a cerca de 60 quilômetros a leste de Éfeso. Em Laodiceia, perto de Laodiceia, havia fontes de águas minerais mornas e eméticas. Essas fontes faziam o viajante cansado e sedento ter nojo daquelas águas. Esse nojo que Jesus sente para com a igreja espiritualmente morna. Porque a mornidão provoca vômito, provoca ânsia. Jesus faz essa comparação com esta igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela será e ela é contemporânea da igreja de Filadélfia. Para a igreja de Filadélfia, não houve nenhuma repreensão de Jesus, mas
a igreja de Laodiceia, para a igreja de Laodiceia, porém não houve nenhum elogio de Jesus para esta igreja. E a igreja de Laodiceia é o que está acontecendo nesses últimos tempos, irmãos. Jesus está a ponto de vomitar uma igreja morna, que ele já vem suportando isto há muito tempo. Como viajante sedento sentia náuseas daquelas águas mornas próximas a Laodiceia, assim Jesus sente náusea de uma igreja morna. Apocalipse 3,16. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Laodiceia era uma das cidades mais ricas da Ásia Menor. Orgulhosamente recusou a ajuda financeira de Roma quando foi destruída por um terremoto no ano 60 depois de Cristo. Ouro, produção de lã, fabricação de remédios eram as 3 maiores fontes de riqueza desta cidade. Eles eram tão orgulhosos que preferiam se reerguer sozinhos do terremoto para não demonstrar dependência de ninguém. E Jesus condenou a autossuficiência do pastor de Laodiceia por se orgulhar a pastorear uma igreja rica. Apocalipse 3:17. Jesus a chamou de infeliz, porque a riqueza material do Laodicenses não fazia eles felizes. Mateus 16:26 e Lucas 12:15. Jesus os chamou de miserável, porque não repartia suas riquezas com os irmãos das igrejas mais pobres. Por isso, Jesus chamou os crentes pobres de Esmirna de ricos, Apocalipse 2:9. E os crentes ricos de Laodiceias de pobres, Apocalipse 3:17. Jesus chamou de pobre porque em Laodiceia os crentes eram ricos materialmente, porém pobres espiritualmente. Mesmo negociando o seu ouro, sendo centro bancário, mesmo os crentes de Laodiceia precisando negociar com Cristo verdadeiro ouro refinado pelo fogo. Precisavam negociar com Cristo o verdadeiro ouro refinado pelo fogo. Somente assim eles seriam ricos de verdade. Apocalipse 3:18. Jesus chamou de cego, porque embora se negociasse em Laodiceia uma substância farmacêutica que era reduzida a pó, misturada com água e aplicada nos olhos, todavia os crentes e o seu pastor continuavam cegos espiritualmente. Precisavam comprar de Jesus colírio para ungirem os seus olhos, pois somente assim seriam curados da sua falta de visão espiritual. Apocalipse 3:18. Jesus a chama de nu, porque embora produzisse em Laodiceia muita lã para a fabricação de roupa, os crentes de Laodiceia continuavam nus espiritualmente. Precisavam comprar de Jesus vestiduras brancas para se vestirem, pois somente assim cobririam a sua nudez espiritual. Apocalipse 3:17 e 18. Em Romanos 12, verso 11, Paulo havia dado um conselho para combater a mornidão espiritual dos crentes. E ele diz: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Apesar de todos esses sintomas da igreja de Laodiceia, Jesus oferece a ela a restauração da comunhão daqueles crentes consigo, e ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3, verso de número 20. Jesus é tão misericordioso que ao final ainda faz uma grande promessa ao crente vencedor de Laodiceia. E ele diz no verso de número 21: ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como venci, me sentarei no trono
que me assentei com meu Pai no seu trono. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Que promessa maravilhosa. De todas as cartas que nós já mencionamos aqui e aprendemos, para todas as igrejas, Jesus deixa para todas as épocas a mesma mensagem no final. Todas. E a mensagem é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus te abençoe, em nome de Jesus.